Hoje vamos falar da sombra. E não uma sombra qualquer, a sombra da humanidade. Esse assunto vai ser útil tanto para você que já conhece sobre a sombra pessoal e a sombra do inconsciente coletivo, como também para você que caiu aqui de paraquedas e que não entende nada sobre a psicologia de Jung. Então fica comigo porque entender a sombra vai mudar totalmente a maneira como você se relaciona com você mesmo e como você se relaciona com o mundo todo. Olá, tudo bem? Meu nome é Sherlyn, que bom te ver por aqui. Hoje eu quero navegar com vocês e conhecer mais sobre esse fenômeno que é tão poderoso, a sombra. Mas eu já vou dando spoiler, né? Que ele só é poderoso porque você não conhece ele ainda. É tipo Voldemort. Assim que a gente saber mais sobre ele, falar sobre ele, ele vai perder totalmente o poder. Para entendermos a sombra, temos que viajar lá atrás, milhões e milhões de anos lá atrás, no comecinho mesmo, porque foi lá que a sombra se originou. No comecinho, quando a gente estava ainda nesse estado mais animal, nesse estado mais primitivo, o ser humano estava no modo sobrevivência. Ou seja, ele precisava de ferramentas e coisas que pudessem ajudar na sobrevivência. E para isso, eles contavam com os instintos. Os mais básicos: sobreviver, se defender, se reproduzir, ter proteção, ter algum lugar para morar. Naquele tempo eles eram coletores-caçadores, então eles viviam assim, de lugar em lugar, mudavam de casa rapidamente, mas com aquelas ferramentas. Ou seja, a agressividade não era um mal, era uma ferramenta importantíssima para eles conseguirem sobreviver. E quem pensa que só os homens entravam nesse modo de sobrevivência se engana profundamente, porque as mulheres também. Vários estudos antropológicos comprovam que alguma porcentagem das mulheres eram mulheres guerreiras, eram mulheres caçadoras, ou seja, elas estavam no campo de batalha. Elas não eram pacíficas ou tranquilinhas, elas também estavam lá. Foi encontrado em outro estudo cortes, marcas de guerra nas mulheres, guerreiras mulheres. Então, mesmo que a gente goste de pensar de que não, antes só os homens eram malvados, só os homens faziam coisas agressivas, estamos enganados. As mulheres também tinham essa vibe. Não era só o homem que matava mamute, as mulheres também. Então estávamos todos naquele modo sobrevivência. E olhando agora, né, há tantos milhões de anos depois, a gente entende o porquê. Pensa, antes a gente não se conhecia, não sabia que outra tribo estava ali do lado. E se eles fossem hostis? Então, aqueles impulsos, né? Ocorre, ou briga, ou ataca, o que a gente faz? Então, sempre era alerta, né? Imagina sair de noite no meio da savana, que perigoso, que hostil que era isso. Então, aquela agressividade era algo predominante dos nossos primitivos. Há aproximadamente 10 mil anos atrás, começou essa onda da agricultura, né? Antes éramos todos coletivos, agora, poxa, eu tenho uma terra, eu quero essa terra e eu vou cuidar dela e eu vou deixar uma herança. E para isso ser possível, a gente teve que desenvolver a linguagem. A linguagem foi fundamental para eu conseguir pensar e não só pensar, falar, levar para o mundo o meu pensamento. Então, quando a gente começou a se comunicar com símbolos, com palavras, depois com a escrita, ficou tudo mais fácil, né? Então, aquele homem falou: nossa, não, eu quero essa terra, eu quero deixar herdeiros, eu quero ter uma descendência que ela venha de mim, né? Já que tem essas outras tribos, eu quero que minha casa seja grande. Então, aí a mulher, não era tão legal, né? Que a mulher seja em guerras e lutando e conquistando terras, não. Aí foi onde a mulher, né? Aquele papel de mulher em casa, o útero virou algo para ser selado, protegido. Vamos cuidar, vamos ter certeza que esse herdeiro é meu. Então, as nossas guerreiras provavelmente ficaram mais em casa nessa época, né? Com o desenvolvimento da linguagem,
eram as mulheres que ensinavam, passavam isso para as crianças, porque a gente sabe, apesar de ser algo comum para nós, não é do nada que uma criança aprende, né? Ela precisa ter contato, ela precisa conversar direto, ela precisa realmente aprender, como a gente aprende na escola. Então, as mulheres faziam esse papel. Porém, a agressividade era uma coisa que não acabou. É uma coisa primitiva, então a gente não trabalhou ela. Enquanto os homens podiam descarregar ou se deixar levar pela essa energia mais masculina brutal nas guerras, nas conquistas, as mulheres ficavam, né, não era legal. Com os anos foi piorando. Para uma mulher ser considerada, né, com o tempo, a mulher perfeita para esse homem, ela tinha que falar menos, ela tinha que ser mais resgatada, ela, né, tem tanta coisa na história que mostra que, por exemplo, as mulheres não conversar, não se falar, tanta coisa. Então, a mulher teve que aprender a reprimir aqueles impulsos. Reprimir aquela raiva, aquele modo de sobrevivência que tava nela. Ela não tinha virado um alienígena só porque tava em casa agora. Uma psicóloga devia perceber isso. Então, ela teve que desenvolver outras ferramentas para poder expressar, né, essa agressividade, esses instintos. Porque é algo automático. Às vezes a gente vê alguma coisa ou passa uma situação que te deixa num estado de raiva, algo automático, né? E elas tiveram que criar estratégias para poder expressar essa raiva. Então, depois de tudo aquilo que aconteceu e ficou acontecendo por milhares e milhares de anos, enquanto o ser humano ia aprendendo o que é ser civilizado, o que é ser alguém decente, a moralidade, aquela agressividade, aqueles instintos não sumiram, mas foram reprimidos. Esses milhares e milhares de anos que demorou para o ser humano chegar aonde estamos agora, né? A esse lugar aqui, tudo certinho, a nós termos todo esse jeito refinado de ser, é algo que demorou muito, muito tempo. A gente, não importa quem duvide, gente, a gente veio de um estado bem, bem animalesco. Pode que não tenha sido um macaco em si, mas um ser muito parecido, que ainda não tinha desenvolvido a fala, a linguagem. Nesse tempo, enquanto mais a gente ia evoluindo, assim, moralmente, mais a gente ia guardando para dentro coisas, porque nada some, fica ali, fica ali. Então, a gente foi guardando e guardando, aí se criaram os grandes arquétipos complexos. Vocês sabem que tem arquétipos que são antiguíssimos, que se originaram lá atrás mesmo. Então, foi se juntando nessa carga emocional, psíquica e indo lá pro inconsciente, pro consciente, pro consciente. Daí hoje, temos muita carga genética. Sim, no nosso DNA é como se fosse um pendrive cheíssimo de toda a nossa história, de tudo que a gente viu. Aí estão os arquétipos, aí estão os complexos, aí estão todas as coisas boas e ruins. Está tudo lá. Todos nós temos algo de parentesco um do outro, porque nosso DNA é parecido. Então, está tudo lá. E quando uma criança nasce, ela não nasce em um papel em branco, né? Tem filósofos que questionem isso. Mas, segundo Jung, ela não nasce assim. Ela nasce já com todo aquele conteúdo que todos os nossos antepassados viveram até chegar até hoje. Só que fica, né, guardado. Não tem que acontecer coisas para ativar arquétipos, ativar complexos. Então, fica tudo lá, na sombra, né? A gente não enxerga, então tá tudo lá, meio que escondido. Por isso que existem em várias igrejas, religiões, a ideia de que o ser humano nasce com pecados, né? Por isso que batizam, os católicos batizam os bebezinhos já, os evangélicos batizam as pessoas depois dos 18 anos, eu acho. Então, é essa ideia, né? Ele é criança, mas ainda tem uma coisa que ele precisa se limpar. Então, tem toda essa ideia. Por quê? Porque, sim, todos realmente temos uma bagagem de milhões e milhões de anos. O perigo de tudo isso é que, enquanto esses complexos, esses arquétipos estiverem na sombra, serem a sombra, eles podem ser autônomos. Eles podem ser, segundo Jung, demoníacos. Não no sentido moral da palavra, mas com essa ideia de que eles podem ser autônomos e reagir por impulso, com raiva, querendo se manifestar
oprimindo o outro, atacando o outro. Eu só existo se o outro não existe. Então os complexos, quando eles estão na sombra, eles são assim. Então é muito perigoso, né, a gente não ter consciência sobre eles, porque eles existem, às vezes, dependendo de nossas experiências pessoais, eles vão se ativando. Tem pessoas que têm muitos complexos, que têm o ânimos, a ânima, arquétipos, tudo na sombra, tudo mesmo, não tem nem ideia disso. Então é muito perigoso e vale a pena a gente dar uma olhada e entender um pouco mais sobre esses complexos. E é bom a gente aprender mais sobre nossos traumas. E é bom e é ruim, né? Porque colocar a luz nas sombras dói, arde. Para você purificar as coisas é intenso. E por isso que muita luz para vocês que estão passando por isso. Eu espero que vocês estejam pelo menos começando a trabalhar a sombra. O trabalho da sombra é um trabalho essencial para Jung. Jung vai dizer que se cada ser humano trabalhasse sua sombra, o mundo seria outro. Não precisava a gente fazer grandes coisas. Era só cada um trabalhar a sua sombra. E depois vocês vão entender por quê. Agora vamos falar da maneira que essa inconsciência, ou esses complexos, que a gente já falou que a inconsciência é tudo que vem, né? Que desde lá atrás, enfim, toda aquela conversa. Como ela se manifesta nos homens. Tem um vídeo que eu tenho sobre o ânimos e a ânima, a polaridade masculina e feminina, que é essencial, vocês têm que ver depois, ou já ter visto, para entender, né, quais são as características de cada energia ou de cada polaridade. Então, quando falamos da polaridade masculina, estamos falando em rigidez, ordem, mundo externo, as coisas estruturadas. Então, quando essa energia masculina, no homem ou na mulher, o ânimos, está nas sombras, ele é extremamente estratégico, severo, dogmático. Então, ele é aquela pessoa que não quer que ninguém desestabilize ele. Ele procura a ordem mental. E não com isso eu tô falando que é uma pessoa super organizada. Não, tô falando que a gente tem crenças na nossa cabeça, a gente tem ideias que a gente estruturou por longos anos que não gosta que ninguém venha e do nada balance essas crenças, né? Então, a energia masculina gosta de manter a ordem. Na inconsciência, ela reage quando algo ou alguém ameaça essa ordem, essa estrutura interna. Ele viu alguém, falou alguma coisa que ameaça algo dele interno, ele quer acabar com aquilo, né? Ele pode falar, ser severo, ser grosso, né? Ir lá e cortar a pessoa, humilhar a pessoa. Em casos mais graves, pode atacar, violentar essa pessoa, né? É bem comum, infelizmente, é bem comum ver pessoas no trânsito querendo bater ou ir pra frente, homens, né? Mas a gente vê mais em homens. Mas a energia masculina, como ela é externa, o outro provoca algo em mim e eu quero acabar com esse caos externo, porque me desestabiliza internamente. Então, a energia masculina nas sombras, ela é um pouco mais agressiva externamente, dá pra ver mais, e por isso se fala muito, né? Porque em casos extremíssimos, vemos aquelas pessoas que inspiram, né, aquelas séries, aqueles filmes, aquelas coisas. Vemos, né, a energia masculina na sombra máxima. Tem que ter muita inconsciência para você ter gosto de acabar com outra pessoa, né? Então é o cúmulo máximo da inconsciência masculina. E se fala bastante. Por isso que a gente tem essa ideia de que não, só o homem é mau. Não, só o homem faz isso. Ó, não tem mulheres que estão ali sendo serial killers, só os homens. Mas cuidado, já vamos falar da inconsciência feminina. Means to an end. I just wanted to have the person under my complete control. Being able to keep them there as long as I wanted. Na mulher que tem muita energia masculina, no ânimos da mulher, essa energia não se apresenta sempre com a agressão direta física, mas a agressão intelectual, racional, moral. A mulher fala, não, mas isso, aquilo, não, tudo para tentar te derrubar de uma forma arrumadinha, de uma forma que parece que você... Mas a ideia é a mesma, a vontade é a mesma. Eu quero acabar com você porque você desestruturou algo meu interno. Então eu vou fazer coisas que façam você se sentir humilhado, atacado, até você se desestruturar e eu poder manter, né, minha ordem interna.
Então, o homem e a mulher que está dominado pelo ânimos, eles atacam o externo para poder manter esse mundo interno regulado. É algo direto, é algo objetivo. Na mulher, ou em homens que são dominados pela ânima, pela essa energia feminina, como que se apresenta a sombra, a inconsciência feminina? É um jeito mais sutil. Você lembra que lá atrás eu falei que as mulheres foram acostumadas a estar em casa e não era reforçado essa ideia de ficar gritando, enfim, se comportando dessa maneira mais bruta? Então, ela teve que arrumar algumas táticas. Enquanto a energia masculina vem com a espada da verdade, corta assim, direto, a mulher traz um veneno. E ela coloca ele no chá, quentinho, entrega dando um sorriso. É uma coisa muito mais sutil. A mulher não enfrenta nenhuma batalha direta. Tô falando as mulheres ou pessoas dominadas pela energia feminina. A energia feminina não quer ordem, ela não tá preocupada com essa ordem, ela tá preocupada com sentir que todos somos um. Sentir que estamos todos, que não existem barreiras, não existem barreiras. A energia feminina é isso, eu quero que nunca existam barreiras entre todos, de uma maneira, não da melhor maneira. Então, quando ela está na luz, ela é aquela energia receptiva, eu te recebo, eu quero, estamos aqui, aquele ar acolhedor. Quando está na sombra, é aquele controle, eu preciso te absorver, eu preciso te engolir. Então, quando ela vê que alguma pessoa faz ela sentir alguma coisa que a separa, por exemplo, eu vi uma pessoa muito independente, eu vi uma pessoa muito caprichosa, eu vi uma pessoa que me faz ver, né, como que a gente é tão diferente, coloca em contraste, né? Isso daí me faz sentir que eu tô sendo separada de você. Algo me separa de você, me causou uma angústia. Como eu não vou te atacar, eu gostaria de te atacar porque você é uma ameaça, alguma coisa dentro de mim. Eu gostaria de te atacar, mas eu não vou. Mas eu quero ainda sentir que a gente ainda está juntos. Eu tô sentindo que isso não separou. Então, como eu não quero sentir isso sozinha, eu vou lá e falo para outra pessoa de você. Eu aponto. Eu faço um comentário ambíguo. Eu tô te elogiando, mas no fundo eu quero que você se sinta mal. Você começou a falar sobre sua conquista, eu falo alguma coisa que te não faça sentir que foi tão grande assim. Quando você está fazendo as coisas, em vez de você se sentir bem por falar, eu vou te fazer sentir mal por estar expondo sua conquista. Então é aquela pessoa que estou lá, eu tô dando risada pra você, a conversa não morreu. Ninguém precisou falar uma palavra para aquela pessoa sentir que ela está sendo excluída, que ela está sendo atacada. Se é uma pessoa que tem uma síndrome da abelha rainha, né, e ela tem um grupo ali, chegou uma nova pro grupo, ela vê aquela pessoa e ela conversa com as outras pessoas, sempre com a ideia de, não tô sendo mal, mas você reparou, né? Não é pra comentar, mas você reparou que fulana, não sei o quê. É uma coisa assim, parece sutil, parece inocente, mas qualquer pessoa que já passou por algum trauma referente a um grupo, a exclusão, sabe como pode doer. E como que o ataque grupal pode levar uma pessoa a querer, inclusive, acabar com a própria vida. Então é uma coisa muito perigosa. É inacreditável que não se fale tanto dessa inconsciência feminina, porque é tão perigosa como aquela inconsciência máxima masculina. E o pior, não só se tem uma educação sobre isso, como também se reforça. A mídia, Hollywood, reforça essa inconsciência feminina. Tanto que o maior filme mais conhecido entre as meninas é Meninas Malvadas, que é justamente a inconsciência feminina. Eu te ataco dando risada, eu te ataco fingindo que eu sou gentil, que eu sou bonita. Só por isso eu posso passar batido e fazer todas as minhas maldades, né? E a gente vê que isso daí tem um peso, né? Uma carga psicológica, psíquica, porque as mulheres se sentem atraídas. É fácil você entrar para a inconsciência. Quando alguém é muito inconsciente, é fácil fazer você se sentir... Parece que é algo correto de se fazer atacar. Você vê, né? Tanto homens quanto mulheres, quando estão em grupos, fazendo... Parece algo que as pessoas se emocionam no momento e é algo muito, muito prejudicial. Não só algo muito prejudicial, é provavelmente a coisa mais perigosa que existe e é a coisa que trouxe mais extermínio para a sociedade. É uma ideia ruim, é uma ideia... Não é uma ideia boa. Então, existe muito. Gente, para vocês que pensam que, nossa, eu nunca vivenciei isso, não sei o que, ou sei lá, talvez ela tá exagerando. Quando eu tava na escola, eu era pura inconsciência, gente. Eu comecei a despertar depois da escola, com 18, 19 anos, que eu comecei minha jornada espiritual.
Antes disso, eu era totalmente inconsciente. Tanto que quando eu olho eu vejo minhas fotos, as coisas que eu postava, eu não me reconheço, sabe? Então foi muita transformação e minha inconsciência me trouxe muita dor, né? Depois analisando, nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia não ter feito isso, eu poderia não ter dito isso. Então eu era muito inconsciente e trouxe, infelizmente, algumas dores para amigas, pessoas próximas a mim, porque era sem querer, né? Pessoa inconsciente é isso, você não percebe. É como se você ainda fosse um animalzinho, você faz e não percebe. E eu lembro agora de ver esses dias que eu postei, faz, por exemplo, 15 anos atrás. Não se apaixone de mim, eu tenho problemas mentais. Sem entender nada sobre psicologia analítica, arquétipos, eu já sabia que eu era dominada pelas forças, pelo caos interno, várias forças ali. Porque se não tem luz, é só sombra. É só sombra e sombra é sempre bem perigoso e caótico. Então, é algo que é normal. Infelizmente, né, não existem pessoas que já nascem. Eu vejo crianças que já nascem com uma consciência diferente, que já nascem com um senso, uma sensibilidade, um tato mais refinado. Mas não são todos. A maioria nasce meio inconsciente, né? E depois desperta, tem aquela jornada dele. Eu era assim e posso garantir que isso daí não acabou. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, essas coisas já ficaram para trás, né? Agora o ambiente não é hostil, porque também eu era assim para me defender, mas em geral era muito hostil, né? Tanto os meninos como meninas na escola são muito hostis. Então, depois quando eu entrei na faculdade, eu falei, não vou passar mais por isso aí é coisa de criança. Gente, você entra pra faculdade pra ver que, tipo assim, são crianças grandes. É a mesma coisa. E hoje desperta, né? Isso daí me deixava em várias situações eu ficar pensando, meu Deus, como pode uma pessoa adulta, mais velha que eu, cair nessas narrativas, nesses joguinhos, nessa ideia? E eu vi, infelizmente, muitas vezes, gente, eu vivia mudando de sala, né? Porque eu vivia mudando de cidade. Então, eu ia lá, né, fazia grupo, porque a faculdade é tudo de grupo, né? Eu faço grupo, a gente entra lá. E eu vi muitas vezes, não foi uma, não foi duas vezes que eu vi as meninas tão gentis que me acolheram, foram gentis comigo no grupo, por eu falar alguma coisa ou me expressar de um jeito que ia em contra, sabe? Aquele negócio de ativar coisas internas, fazer com que a gente se sinta separado. Sem querer eu fazia isso, né? Porque eu tenho meu jeito muito autêntico de ser. Vou deixar a parte. Mas, do nada, uma por uma parava de me dar oi, sorrir pra mim, né? Até o clã inteiro parar de me olhar e falar mal de mim, assim. Gente, aconteceu muitas vezes, por isso eu sempre fui muito solitária nas faculdades. É uma coisa que eu ficava pensando, gente, somos adultos. É o 5º ano de psicologia, como é que essas coisas acontecem ainda? Mas acontece muito. E tenham cuidado, mulheres ou homens que têm essa energia feminina, porque eu também vi em homens, esse negócio de fazer intriga, eu vou sujar sua reputação, eu também vi homens, então cuidado homens que têm essa energia feminina também. É triste porque essas pessoas não sabem a dor que causam, né? Várias vezes eu me lembro de não querer ir pra faculdade, não ter que interagir, não, porque essas pessoas... Acaba que quando você tem um coraçãozinho, né, se machuca um pouco. Mas é triste e não se fala tanto dessa inconsciência feminina. E eu lembrei outros casos extremos, assim, quando uma mulher sente, né, que o outro feriu e sente que literalmente ele não quer mais algo, vamos dizer, num casal, o homem não quer mais, tá terminando com ela. Aí onde se levantam essas mulheres que falam, eu não posso te atacar, mas eu vou sujar seu nome. Eu vou inventar que você fez isso comigo. Eu vou inventar que você fazia isso. Eu vou difamar o seu nome. Porque daí acabam com você e daí a gente tá juntos novamente. Essa dor nos une novamente. Então é uma coisa muito perigosa e bem perturbadora, assim, da sombra feminina, né? Sabemos que tudo na sombra não é legal, gente. É uma coisa que, não, era modo sobrevivência. Não estamos mais em modo sobrevivência. Não precisamos mais se atacar, já não. Então, é muito importante entender sobre isso. Outro exemplo, eu falei de Meninas Malvadas, né? Mas tem o exemplo de Euphoria, que não é tão antiga. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas seria não Mad, aquela mais... aquela energia mais... Porém, Cassie, aquela que usava azul, né? A loirinha que estava mais triste, mais sensível, aquela que parecia que ia quebrar. Por quê? Porque uma ia lá e enfrentava na cara, falava as coisas, era mais direta, assim, que é a energia masculina, né? Querendo, ainda na inconsciência, mas direta. Já a Cassie, não. Eu vou fingir que tá tudo bem, eu vou falar mal de você para outras pessoas, eu vou roubar o que é seu, eu vou te imitar, eu quero ser melhor que você, mas eu não vou te falar. Então essa energia, sabe? Ainda super ruim, porque o objetivo é mesmo você está
me ameaçando de algum jeito, eu quero retribuir isso te atacando. E é muito triste ver como a mídia, a TV, as séries reforçam esses arquétipos super negativos. Como você pode fazer documentários e séries e séries e séries sobre assassinatos, sobre coisas assim? Chega, né, gente, de ficar reforçando, alimentando. Ah, porque as pessoas gostam, tá? Mas e se elas gostassem de ver ainda coisas mais pesadas? Como elas gostam? Ai, eu falo, meu Deus, como, né? Despertando esses arquétipos nas pessoas, despertando, fazendo esses personagens serem vistos como, ai, olha só, não é tão ruim, olha só o poder, olha só. Não, é muito ruim e nada ético que está sendo feito até hoje. Então, conheçam, bom é que a sombra, né, ela se dilui, ela desaparece com a consciência. E esse é o nosso próximo tópico. Então, Jung vai dizer que quando a gente se incomoda, que quando a gente se irrita com o outro, que quando o outro desperta aquele modo alerta, modo sobrevivência, não é sobre o outro, é sobre você. É novamente uma projeção, né? Então, por isso que é tão perigoso as sombras e as projeções, porque você está atacando o outro que não tem nada a ver, é uma coisa tua. É você que tem que resolver essa coisa com você. Então, Jung vai dizer que quando você enxerga isso, traz isso para a luz da consciência, né? Observa que o outro tá me irritando, mas é porque ele me desperta inveja, porque no fundo eu sei que eu tenho que fazer aquilo lá. Faz tempo que eu tô falando que, nossa, eu tenho que treinar mais, ou nossa, eu tenho que estudar mais, eu tenho que fazer, e o outro me despertou aquilo, então me incomoda. Então no momento que você reconhece isso, não se irrita, mas percebe que é algo entre você, com você sai do modo sobrevivência e entra, enxerga isso, usa essa experiência como um portal direto para seu inconsciente. Ele tá literalmente te falando as coisas, então você para, antes de reagir, você pensa e vê o que isso quer despertar em mim. Porque daí, né, você tá trabalhando teu autoconhecimento através da inveja, através da raiva, através... Gente, e o que é isso? Né? Eu tô falando. O ódio, a inconsciência, a sombra, é só falta de luz. É isso, por isso que a gente não tem que bater de frente com isso. É só trazer a luz. E é o que a gente tá fazendo nesse vídeo, né? Enxergando as coisas por completo. Então, quando você traz à luz o ódio, a gente tem o amor que ilumina as coisas. Quando você primeiro tem um amor por si, né? Porque você tá vendo que aquilo fala sobre você e você também acolher isso em você, né? Abraçar isso em você é um ato de amor próprio. Você consegue amar isso no outro também. Fala, meu Deus, parceiro, você também tá nessa jornada, ou você também, ou não sei, ou sei lá, entende que a resposta de tudo isso é o amor, porque antes era só caos, só sobrevivência, só sombra, só agressividade. Então, o contrário disso, a outra polaridade é o amor. Por isso que vários religiosos, várias pessoas espirituais, filósofas, a alquimia fala do amor e dessas coisas simbolicamente. Porque o amor tem uma coisa muito forte, gente. Quando você ativa essa parte sua, alimenta essa parte sua, olha tudo com amor, em vez de você... Por exemplo, você pode fazer isso em coisas simples. Amor ao pet. Você que não quer trabalhar isso. Quando você tem empatia, quando você, em vez de ir lá e punir, você entende que você também foi uma criancinha, que você também gostaria que tivesse sentido empatia com você, que você também, quando gritou com o outro, é porque alguém tinha gritado com você em casa, quando feriu o outro, é porque alguém tinha te ferido. Você expande para esse lugar do amor, você expande isso daí, você leva a luz para a consciência, e uma luz que é favorável a longo prazo, ela é constante, então você vai alimentando uma coisa que faz tua espiritualidade não ser algo emocional. Ai, hoje eu estou emocionada e penso isso, não, amanhã. Não, é uma coisa que amar é um verbo. Eu estou fazendo, é algo que se faz. Você está amando diariamente através de comportamentos, ações. E o amor se expressa em tudo mesmo, gente. Se alguém me deu um presente e eu estou cuidando bem dele, eu estou cuidando o ato da outra pessoa ter me dado alguma coisa, né? Entendem? Então, é um ato máximo de amor. Eu entendo realmente o que se passa com você e, ó, te mando luz. Em vez de reagir, né, aquele luta ou fuga, eu trago amor, que é uma coisa totalmente nova. Então, para finalizar, só para deixar bem claro que você tem que trazer luz para seu mundo interno e para seu mundo externo. Para seu mundo interno, através de luz
nos complexos, nos traumas, nos arquétipos que você tem, está deixando nas sombras. Para isso você precisa reconhecer que arquétipo eu tenho. Eu tenho vários vídeos sobre os arquétipos para você reconhecer se você tem um. Complexos é uma coisa mais delicada, né? Para isso é recomendado a terapia, mas você ter coragem de colocar luz naquele negócio que você não quer falar, que você falar liberta, escreva. Se você não tem ninguém para quem contar, escreva numa carta, queime, finalize quantas vezes você precisar. Escrever uma carta e jogar fora, faça, não importa, porque às vezes o corpo não percebe, né? A mente já percebeu, mas o corpo ainda não percebe que pode jogar. Sabe aquela pessoa que deixou bagunça, você pode limpar, pode mandar ela embora, você não precisa ficar pegada ao lixo dela. Pode mandar embora, pode entender que essa pessoa tinha os traumas dela, ela tinha os problemas dela, que ela estava inconsciente, ela estava sem luz também, ela também não enxergava as coisas, só por isso ela poderia ter feito isso, porque se ela tivesse consciente, ela teria luz, ela teria amor. Então, é uma jornada, e se você chegou até aqui, um abraço muito grande, espero que as coisas estejam ficando cada vez mais claras, e espero te ver no próximo vídeo.